Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Aqui professor Mário Vitor, Geografia, e nessa aula de hoje falaremos sobre o relevo terrestre. Falaremos rapidamente do relevo submarino também, e é um tema importantíssimo. As sociedades ao longo da história do planeta se desenvolveram em cima dos relevos, e afinal de contas, o que é o relevo? O que é isso? Olha que fácil, para que vocês nunca mais esqueçam. Relevo nada mais é do que as formas da superfície terrestre. É isso aí, são as formas da superfície terrestre. A nossa superfície terrestre, ela tem várias formas. E os fatores que estão dentro do planeta, alguns elementos que estão dentro do planeta, é o que vão fazer aí ter essa diferença entre essas formas da superfície. A gente vai observar ao longo do vídeo. Então, nessas aulas, a gente vai descobrir as formas que a superfície terrestre tem. Vamos destacar a relação das rochas, como que as rochas são formadas, tipos de solo, enfim, toda essa interação que tem dos relevos com o homem. Legal? Então, aqui nessa primeira imagem aqui, eu já estou trazendo para vocês alguns relevos diferentes. Olha lá, relevos montanhosos, os planaltos, planícies. Então, vamos nessa, galera. Aqui eu trouxe para vocês uma pequena pergunta norteadora aí. Você já parou para pensar nisso? Por que existem montanhas? Por quê? Por que existem os vales? Por que há lugares mais planos? E será que as rochas contam a história do planeta? Será que, por exemplo, os arqueólogos, quando vão estudar as rochas, os cientistas de maneira geral vão estudar as rochas, será que aquela rocha vai conseguir contar a história do planeta? Olha que interessante, gente. De antemão eu falo que sim, as rochas são capazes sim de contar a história do planeta, porque lá dentro das rochas tem muitas coisas, muitas informações que a ciência hoje consegue analisar com precisão. Legal? Então, o que é relevo? São as diferentes formas da superfície terrestre, né? E essas formas, elas são resultado de transformações naturais que atravessaram a história geológica do planeta. Aqui eu trouxe um esqueminha para vocês. Número 1 aqui, as planícies, que são áreas mais baixas, mais planas, como o Pantanal, por exemplo. Aqui temos os planaltos, são as superfícies mais elevadas, como Brasília, por exemplo. Nós aqui em Brasília estamos a mais de 1.000 metros de altitude acima do nível do mar. Então são altitudes mais elevadas. As montanhas, que são elevações muito mais altas, com topos pontiagudos. Os morros, que são elevações menores, mais arredondadas, e as depressões, que são áreas abaixo do nível do entorno, como as bacias. Legal? Então a gente tem as 5 grandes formas de relevo que a gente vai estudar agora no passo a passo. Legal? E aí, antes, a gente vai falar das rochas, como é que as rochas são as bases dos relevos, né? Como é que elas contam a história do nosso planeta. Elas são compostas por um ou por mais minerais e estão presentes no nosso dia a dia através das mais variadas formas. Na nossa casa, na nossa escola, nos prédios, nas rodovias, a gente sempre vai ter presença de rochas. Aqui no ambiente natural, a gente vai encontrar ela nas montanhas, nos solos, nos fundos dos oceanos, nas cavernas. Na construção civil, a gente tem nos pisos, nos revestimentos, nas paredes das casas, dos prédios. Na economia, a gente vai ter nas joias, né? Como diamante, ouro, esmeraldas, rubis. E a gente tem várias importâncias que as rochas nos dão para compreender a história do planeta. E como é que essas rochas se transformaram? Como é que foi isso? Durante um período por milhões de anos,
as rochas sofreram vários tipos de ações, forças naturais do nosso próprio planeta. E essas forças, elas vão fazer com que essas rochas se fragmentem, que elas se quebrem em pequenos pedaços, dando origem até aos solos, como a gente conhece, né? Por exemplo, a água, a chuva e os rios, elas vão se infiltrar nas rachaduras, nas partes das rochas. As temperaturas, elas vão funcionar como variação de calor entre frio, o próprio calor, e vão fazer com que as rochas se decomponham. A gente tem o vento, que vai carregar partículas que chocam e desgastam a superfície terrestre. Os próprios seres vivos, como os micro-organismos, os fungos, as bactérias, que penetram e vão fragmentar essas rochas. Além do gelo, que a água congelada dentro das fendas, elas vão expandir essas rochas. Então, olhem como é que os elementos naturais se relacionam com as rochas. Legal? Essa fragmentação das rochas vai dar a origem à formação do solo. Está aqui, o solo é muito mais que a terra, é uma mistura complexa formada por vários componentes e sua formação pode levar milhões ou até milhares ou até milhões de anos. Dentro dos componentes do solo, a gente tem muita matéria orgânica, como por exemplo até as minhocas, a própria terra em si. A gente tem restos de plantas, restos de animais, a água, o ar, tudo isso influencia na composição do solo. A gente tem os fatores que vão influenciar na formação do solo, que é o tempo que esse solo levou para ser formado, o clima da região, se chove mais, se chove menos, se tem altas temperaturas, se tem baixas temperaturas, a quantidade de matéria orgânica, o tipo de rocha, né? A origem que essa rocha vai derivar aí, os solos. Então, a combinação desses fatores vai gerar um tipo de solo. É por isso que o Brasil tem grandes solos, grande quantidade de solos, porque o Brasil tem a combinação de vários elementos naturais. E aqui a gente tem os 4 grandes tipos de solo: o solo arenoso, o argiloso, o umífero e o rochoso. Aqui no solo arenoso, por exemplo, a gente tem uma estrutura muito permeável, ou seja, ele absorve muita água, né? E é encontrado em dunas, em praias, pouco fértil para a agricultura. Já o solo arenoso, ele retém muita água e é rico em sais minerais, muito utilizado na agricultura. Então, enquanto um tipo de solo, o arenoso, ele não tem valor para a agricultura, o solo argiloso já é ótimo. A gente tem o solo umífero, que ele é rico em humus, em matéria orgânica, ele é muito fértil, considerado um dos melhores do mundo. A gente tem o solo rochoso, que com muitos fragmentos de rocha, acaba que ele é pouco utilizado para agricultura. A gente vai observar esse tipo de solo mais em estruturas montanhosas, esse solo rochoso aqui. Então, esses são os 4 principais tipos de solo. Assim, pessoal, como nós, seres humanos, estamos sempre em transformação com o nosso meio, o relevo também está sempre em grandes transformações. E essas transformações, e aí um ponto de atenção para vocês aí, fiquem muito ligados, muito espertos. Essas transformações, elas são levadas em consideração pelos agentes internos do relevo e os agentes externos. Aqui nos agentes internos, também conhecido como endógeno, olha aqui, gente, a letra N, IN, interno, olha lá, o Nzinho aparecendo aqui também, endógenos. Então, aqui já sabe um macetezinho para saber que é dentro. E o que tem dentro do planeta? O que está lá dentro? O vulcanismo, os vulcões, né? Que começam de dentro para fora. O tectonismo, com as placas tectônicas. A gente tem os abalos sísmicos, que são os terremotos. Então, esses 3 caras aqui, eles estão dentro do planeta. E esses 3 caras aqui, com o passar de milhares de anos, eles vão formar o relevo. E aí, com o relevo uma vez formado, esse relevo vai ficar cada vez transformado. Só que agora
vai ter a presença dos agentes externos, ou também chamados exógenos. Olha o xizinho aqui de externo, xizinho de exógeno, externo, que está fora. E o que está fora, pessoal? A gente tem a chuva, a gente tem o sol, a gente tem o vento. Então, esses elementos, como sol, vento, chuva, vai fazer com que o relevo fique cada vez mais desgastado por milhares de milhões de anos. Imagina só, uma estrutura sendo exposta, um relevo sendo exposto a milhares de anos pelo sol. Depois, pela ausência do sol à noite, a temperatura vai oscilar, pela chuva, pelo vento, vai causar vários tipos de desgaste. Esses desgastes a gente pode considerar como um intemperismo, como uma erosão, uma deposição de sedimentos. E o mais importante é que vocês entendam quem são os agentes internos, como que ele funciona, e quem são os agentes externos, exógenos, e como que ele funciona, do jeitinho que está aqui no slide. Legal? Trazendo para as forças internas, olha essa imagem, gente, olha que legal. Então, aqui dentro do planeta está acontecendo várias dinâmicas, várias manifestações que vai acabar tendo como consequência essa energia para fora do planeta. Olha o magma sendo expelido. Olha lá, ele vem de dentro para fora. Se vem de dentro, é um agente interno ou endógeno. Então, as forças internas são geradas pelo calor e pela pressão do interior da Terra. Elas são responsáveis por essa imagem aqui, que é muito belo, mas é muito forte, né? E perigoso também para quem estiver perto aqui. Então, o vulcanismo nada mais é do que a liberação do magma, gases, cinzas do interior da Terra, formando vulcões e ilhas vulcânicas. O tectonismo, que são os movimentos das placas tectônicas, que vão formar montanhas, vão formar cadeias de ilhas, falhas geológicas, dobramentos e etc. Essas forças elas podem originar, como eu mencionei aí, alguns tipos de relevo, como o das montanhas. Ok? Olha aqui, gente, que legal. O movimento das placas tectônicas. Placas tectônicas, pessoal, são grandes blocos rochosos que se movimentam no interior da Terra, lá dentro do nosso planeta. Esses blocos rochosos, eles têm influência da temperatura e da pressão. E eles se movimentam de três formas. A primeira forma, movimento convergente. Olha a setinha, olha a outra setinha. Estão vendo aqui que estão se chocando? Eles vão se chocar e vão formar aqui essa montanha. Olha lá. Já aqui, na número 2, divergente. Uma placa tectônica está para um lado, a outra placa está para o outro lado. Elas estão se desencontrando. E aqui, nessa estrutura aqui, ela vai formar aqui alguns tipos de relevo, como San Andreas, lá nos Estados Unidos, onde a estrutura da superfície ela é marcada por uma grande fenda, porque cada placa tectônica embaixo dela está puxando para um lado. E a última aqui, pessoal, é a transcorrente ou transformante. A placa ela nem se choca, ela nem se afasta, ela resvala uma na outra. Provavelmente vai provocar aqui grandes terremotos. Então, o que vocês precisam entender é que cada movimento desse tem um nome diferente para as placas tectônicas. Legal? Convergente, divergente e transformante. Pessoal, a gente tem dentro dos agentes externos um cara chamado intemperismo. E o que é isso? Essa palavra diferente. Intemperismo. Intemperismo é quando você tem um desgaste da natureza com ela mesma. Ou seja, a natureza se desgasta. E quem vai desgastar? A natureza. Como assim? Olha esse ditado que é interessante. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Esse ditado é uma forma de intemperismo. Se eu falar para vocês, a rocha, a pedra, a rocha é um elemento natural? Sim ou não? É natural. E a água é outro elemento natural? Sim ou não? É natural também, né? Então a água está provocando na rocha um desgaste.
Isso chama-se intemperismo. E esse intemperismo ele pode ser físico, químico e biológico. O químico, no caso, vai ser feito pela água. Por que a água, professor? Porque a água ela é feita de hidrogênio e oxigênio, não é? H2O, o hidrogênio e o oxigênio. Então, olha aí, a água em contato com a rocha vai desgastar essa rocha e a gente vai entender que é um princípio químico. Legal? O intemperismo físico é quando você tem uma oscilação na temperatura. Imaginem aí grandes desertos. Grandes desertos. Durante o dia, esse deserto vai ser muito quente. E provavelmente à noite o deserto vai ser muito frio. No mesmo dia, observem que oscilou a temperatura. E é essa oscilação que vai causar esse desgaste, fazendo com que a rocha se fragmente. Eu tenho então um intemperismo físico. Bacana? E por último, eu tenho o intemperismo biológico. Olha lá. O biológico, bio, vida, né? O biológico é quando você tem a presença de algum tipo de vida interagindo junto com a rocha, que vai ser, no caso, as plantas, os vegetais, fungos, bactérias, os micro-organismos de maneira geral, que penetram na rocha e vão decompor a própria rocha. E aí a gente tem, então, o intemperismo biológico. Intemperismo físico, químico e biológico. Físico, temperatura, químico, a água, biológico, micro-organismos. Bacana? E a erosão, professor? O que é a erosão? A erosão ela vai ocorrer quando o material que já está fragmentado pelo intemperismo ele é retirado pela força da água. Ou seja, é quando a gente observa muito a erosão, por exemplo, depois de uma chuva. Cria aquele buracão no meio do solo, aquilo é uma erosão. E ela pode ser de várias formas. A erosão pluvial, causada pela água da chuva. As gotas batem no solo e carregam essas partículas. A gente tem a erosão eólica, causada pelo vento. A gente tem a erosão fluvial, causada pelos rios, as correntes de água que vão escavando, vão transportando sedimentos, que são o próprio fragmento dessas rochas. A gente tem a erosão marinha, causada pela onda do mar, que vai batendo ali na rocha, principalmente nas falésias, nas costas das praias ali, e vai desgastando. E por último a gente tem esse nome esquisito aqui, antrópica, que é causada por atividades humanas, erosão antrópica. Bacana? Show? Vamos nessa. O que vocês têm que ter em mente, pessoal? Que o nosso planeta ele nunca para de se transformar, porque os elementos naturais eles estão sempre se interagindo, sempre tem uma movimentação dos elementos naturais desde quando o planeta Terra ele foi criado. Os solos eles sustentam a vida, toda a biodiversidade depende dos solos. Nós, seres humanos, precisamos da agricultura para a produção de alimentos, né? As rochas, elas originam os solos, o intemperismo ele fragmenta as rochas, que vai dar a origem a diferentes tipos de solo. Então, olha que importante que é ter um intemperismo, ele precisa acontecer. As forças externas, como sol, chuva, vento, eles vão desgastar continuamente a superfície terrestre. E, enquanto isso, as forças internas da Terra, lá dentro, as placas tectônicas, o vulcanismo, eles vão mudando as superfícies. Então, a gente pode entender que a Terra nunca para de se transformar. Legal? E aqui eu trouxe duas perguntinhas para vocês. Depois que eu ler aqui, eu quero que vocês deem pause no vídeo para poder responder as perguntas. Na número 1, observe 4 tipos de solos estudados: arenoso, argiloso, umífero e rochoso. Qual deles é mais indicado para a agricultura? Por quê? Justifique a resposta aí. Deem pause no vídeo para responder, anotarem no caderno. Ótimo. E aqui na número 2, tá aqui, explique a diferença entre intemperismo e erosão. Em sua resposta, indica o que cada processo faz com as rochas e qual é a consequência entre eles. Dê um exemplo de cada tipo para complementar a sua explicação. Então,
Olha lá, questão número 1, questão número 2. Deem pausa aí para responder e depois vocês vão consultar o slide seguinte com o gabarito. Mas agora deem pausa aí. Olha lá, para quem respondeu aqui que o solo umífero é o mais indicado, está certinho. Ele é rico em humus, matéria orgânica, né? Ele possui grande quantidade de nutrientes. O solo argiloso também é utilizado na agricultura por reter mais água e mais minerais. O solo arenoso drena a água rápido e o rochoso é raso, é infértil, tá? Já na número 2, a diferença aí de intemperismo com erosão. Intemperismo é o desgaste da natureza com ela mesma, né? A ação do calor, da água, do gelo, dos seres vivos. E a erosão é o processo de retirada, transporte e deposição do material que já está fragmentado. Ocorre pela água da chuva. A água da chuva serve como um transporte. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, gente.